CPQD, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações, criado pela Telebrás, é o único em toda a América Latina e um dos 10 maiores centros de pesquisas em telecomunicações do planeta. Empregando cerca de 1.000 cientistas e engenheiros que dominam completamente as tecnologias de comunicações óticas e de comutação digital, o CPQD desenvolveu centrais telefônicas digitais, cabos de fibras óticas inteiramente nacionais, um sistema de telefonia pública mundialmente inédito operado por cartão indutivo, além de antenas parabólicas, softwares e vários outros equipamentos de telecomunicações. O enorme êxito das pesquisas do CPQD alavancou a criação de dezenas de empresas brasileiras para a industrialização dos seus produtos. A Telebrás, quando foi criada, era considerado um instrumento de política tecnológica para o país. Então havia uma estratégia de que financiar as universidades onde eram criadas ideias básicas e a pesquisa aplicada, o CPQD pegava essas ideias e transformava em produtos que depois eram transferidos para várias empresas, fabricantes, e ao mesmo tempo a Telebrás garantia o mercado para esses produtos, proporcionando o desenvolvimento tecnológico completo. Ao ser criado em 1975, o CPQD integrava uma estratégia de política industrial que tinha como objetivo fazer da expansão das telecomunicações uma alavanca para levar o Brasil a um novo patamar de desenvolvimento industrial, científico e tecnológico. Naquela época, a indústria de telecomunicações estava apenas começando a se instalar em nosso país. Cientistas, técnicos e empresários buscaram não repetir os erros cometidos com a vinda da indústria automobilística multinacional, quando passamos a montar carros, porém jamais dominamos efetivamente as tecnologias de projeto e processo. Nas telecomunicações, graças ao CPQD, a indústria brasileira iria dominar as tecnologias essenciais à concorrência, num mundo cada vez mais internacionalizado. O Brasil hoje tem como norte na sua indústria de telecomunicações, sem que na realidade exista uma política industrial, como o Brasil infelizmente não tem, o poder de aquisição da Telebrás, onde ela, através das práticas e diretrizes delegadas pelo próprio Ministério de Comunicações, estabeleceu normas e procedimentos para a produção de equipamentos no Brasil. Com isso, na realidade, ela criou uma política industrial e sobre essas novas diretrizes se implantou uma indústria instalada aqui no Brasil. Essa indústria, hoje, ela está no estado da arte, ela produz aquilo que se produz no mundo inteiro, ela tem centros de competência, ela tem boa formação de mão de obra e ela investe muito em treinamento de pessoal no exterior. Um dos mais importantes produtos criados pelos laboratórios do CPQD foi a Central Telefônica Digital Trópico. A Trópico foi projetada inicialmente para suportar 4.000 linhas, um tamanho adequado para a maioria das cidades brasileiras. Mas através da parceria entre o CPQD e empresários, atingiu a capacidade superior a 36.000 linhas, disputando o mercado de grande porte e competindo com as transnacionais líderes do mercado. Nós hoje temos em torno de 25.000 empregados diretamente na área produtiva, envolvendo a área de instalação e de serviços, envolvendo a própria indústria, mais umas 80.000 pessoas. Então, ultrapassam 100.000 pessoas envolvidas na produção da indústria de telecomunicações do Brasil. E o investimento para esse ano está previsto até julho em torno de 5 bilhões e até o fim do ano em torno de 8 bilhões e meio. A indústria de telecomunicações cresceu o ano passado 38%. Até dezembro de 1989, a Telebrás comprava centrais telefônicas de empresas estrangeiras com o custo médio de $1.100 por linha instalada. A Trópico RA entrou na disputa em 1990, com o preço de $400 a linha. O cartel internacional, derrotado em sucessivas concorrências, teve de baixar os seus preços para continuar competindo. Atualmente, 60% do sistema telefônico brasileiro é digitalizado.
E 1/3 das centrais digitais é constituído pelas centrais Trópico. A ASGA praticamente vive em torno do CPQD. E nós temos vários tipos de interação com o CPQD. Nós temos casos, como aconteceu com os componentes, como aconteceu com o equipamento de supervisão, para mencionar DSX, que são produtos desenvolvidos do CPQD, que nós compramos a tecnologia e trabalhamos na evolução. Nós temos casos em que nós trabalhamos via um convênio com o CPQD em desenvolvimento conjunto. Hoje isso acontece no software desse equipamento de supervisão, que temos pessoas da ASGA trabalhando dentro do CPQD. Dificilmente nós poderíamos fazer tudo sozinhos. Entretanto, mesmo dispondo de todo esse acúmulo tecnológico e industrial, gerando empregos e fomentando o desenvolvimento de uma indústria nacional na área de telecomunicações, o governo brasileiro poderá jogar o CPQD no lixo e transformar a estratégia de desenvolvimento tecnológico em coisa do passado. A partir de decisões do Ministério das Telecomunicações, o CPQD está fechando laboratórios, desativando pesquisas e poderá transformar-se em uma fundação privada, ficando reduzida ao papel de um mero centro de análise e de controle de qualidade a serviço da Anatel. Me parece que o modelo de privatização do sistema Telebrás incorreu num grave equívoco ao ter fragmentado o nosso sistema em 3 grandes empresas regionais, além da Embratel. O equívoco é que essas empresas tenderão a ser controladas por grandes operadoras estrangeiras que entrarão muito fortemente nos leilões. E ao controlar essas empresas, elas poderão dar preferência à importação de equipamentos de seus fornecedores em detrimento do desenvolvimento no país de uma base de produção de equipamentos de geração avançada que poderia levar adiante um processo que o Brasil já havia desenvolvido com sucesso, que é a produção de teleequipamentos no país. Além disso, também o desenvolvimento de tecnologia própria, que bem sucedido foi através do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Telebrás, o CPQD. Portanto, tendo-se feito esse equívoco de fragmentar o sistema ao invés de se preferir uma grande empresa nacional sob controle nacional que poderia dar unidade do sistema, se coloca agora o desafio de salvar minimamente não só a produção no Brasil, mas o desenvolvimento de tecnologia no Brasil. A tendência na privatização é os grandes operadores internacionais trazerem seus fornecedores. Então, uma empresa como a ASGA deve tentar operar na periferia desses grandes fornecedores, trabalhando com equipamentos complementares. A gente já faz isso. A relação com o CPQD ainda é uma incógnita. Especificamente, por exemplo, no caso Banda B, não se tomou nenhum cuidado, infelizmente, nas licenças de autorização de outorga para o uso da Banda B, nenhuma exigência que fosse colocado produtos brasileiros, ou produzidos aqui no Brasil, vamos dizer assim. O que aconteceu? Essas empresas estão importando tudo, porque têm os seus parceiros lá fora e têm um poder de compra globalizada que favorece a eles a aquisição. E com isso, a indústria instalada aqui no Brasil não está tendo a oportunidade de participar praticamente em nada na instalação da Banda B. O processo de desmonte do CPQD, que não começou no governo atual, teve início nas proximidades do governo Collor. Desde aquela época, toda a política industrial e tecnológica que deu origem à criação do Centro de Pesquisa foi sendo desmontada e as empresas nacionais começaram a ser absorvidas pelas transnacionais junto com a tecnologia Trópico. Não existe uma política industrial ou desenvolvimento industrial tecnológico no Brasil, pelo menos pelos parâmetros que a gente conhece internacionalmente possíveis de definir esse desenvolvimento industrial. Nós crescemos num país de desenvolvimento consentido. E ainda estamos num desenvolvimento consentido, mas, na verdade, estão se fechando a porta desse desenvolvimento consentido. E nós vamos pegar o CPQD nesse ponto onde a Telebrás, sendo vendida, sendo dividida em vários grupos, será que ela vai utilizar a tecnologia que era desenvolvida por um único grupo nacional? Certamente não, porque estes grupos já têm a
a sua tecnologia de origem. No desenvolvimento consentido que nós tivemos, isso pôde crescer até o ponto de nós chegarmos a ter ponta de lança nessa área. Ocorre que a abertura de mercado vai levar, como todo mundo sabe, ao processo de privatização, porque também é necessário para o governo essa fachada geral que nós temos hoje no mundo de privatização. Então, a nossa tecnologia, que foi a base da existência do CPQD, ela deixa de ter valor no momento que se faz a privatização da Telebrás. No período atual, a política do governo brasileiro de fatiamento do sistema Telebrás e venda para as empresas transnacionais de telecomunicações ameaçam as conquistas e o desenvolvimento já existentes de tecnologias no setor. Estas alterações estão sendo realizadas sem nenhum tipo de consulta e negociação com as alternativas propostas por diferentes setores da sociedade brasileira. A Argentina, a privatização foi feita, inclusive, antes de qualquer formulação de qualquer órgão regulador. Então, o governo perdeu completamente o controle sobre as coisas. Como isso aconteceu lá, e o governo está consciente disso, a nossa esperança é que, através do órgão regulador, se crie condições para evitar o desastre que aconteceu na Argentina. Praticamente desapareceu a possibilidade de ter uma indústria local. Quer dizer, a ligação ficou completa dos fornecedores, dos operadores franceses ou espanhóis, com seus fornecedores, e utilizando, inclusive, esse mecanismo como uma forma de remessa de lucro para o exterior. Nós temos hoje um certo cuidado em relação ao nosso futuro, porque apesar de na legislação da Anatel ter itens onde os produtos a serem instalados no Brasil devam ser certificados aqui, e o que nós gostaríamos que fosse através do CPQD, por exemplo, nós não temos como, por exemplo, nos Estados Unidos, através de documentos como o American Act e outros, onde exige que, no mínimo, 60%, por exemplo, o FCC exige que os produtos sejam adquiridos dentro dos Estados Unidos por indústrias americanas. E o restante, que não seja produzido nos Estados Unidos, sejam adquiridos por empresas instaladas dentro dos Estados Unidos. Uma Deutsche Telekom hoje, certamente, privilegia um pouco a indústria alemã, como a Alcatel é privilegiada pela France Telecom. É absolutamente indispensável que se crie obrigatoriedade de investimento em tecnologia e de aquisição de equipamentos no país para que a gente não tenha um completo retrocesso na área de telecomunicações no Brasil. Um estudo feito pela Fiesp diz que se nós até o ano 2003 quisermos implantar o desenvolvimento que o Brasil precisa em telecomunicações, de energia elétrica, portos e transportes, nós precisaríamos adquirir entre 97 e 2003 275 bilhões de dólares em produtos. A balança de pagamento não suporta isso. Ou fabricamos aqui ou não vamos ter esse produto instalado. Quando nós defendemos a empresa pública e de qualidade, é porque nós pensamos no Brasil como um todo, hoje, amanhã e sempre. No caso das telecomunicações, que tem inclusive tecnologia própria, capaz de competir com qualquer país, a coisa é mais grave porque, além do desemprego, além da quebradeira da base industrial do setor em nosso país, o governo pode até gerar emprego lá fora, menos aqui no nosso país. Além de tudo isso, o governo permite que desapareça uma das coisas mais importantes, que são os centros de pesquisa, que aí sim, estrategicamente, dá soberania a um país. A destruição do centro de pesquisa, com a política das empresas internacionais trazendo a sua própria tecnologia, causará um mal mais profundo do que a própria privatização, pura e simplesmente.